muito bem-vindos a mais um podcast na Mesa da Palavra. Hoje nós vamos falar sobre o Inário de Israel, que é o livro de Salmos. Comigo está aqui o presbítero William, meu companheiro de todos os podcasts, né? A paz do Senhor, presbítero William. A paz do Senhor, pastor. É uma alegria, uma satisfação estar com você junto nesse podcast, falando desse poderoso Salmos, aprendendo com essa orquestra o que esses louvores fizeram diferença naquele tempo. Amém. Mas antes da gente falar propriamente do livro de Salmos, né? Vamos falar da orquestra que tocava os Salmos, né? Da onde surgiu esses Salmos, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa falar sobre Davi. Que Davi, ele tem muita adoração no coração. Davi, diz a Bíblia, que quando ele se torna rei, a primeira preocupação dele é buscar a arca. É importante a gente falar, que a gente já falou no podcast passado, mas vou falar aqui de novo. 40 anos Saul foi rei, não se preocupou em trazer a arca para a cidade real. Davi se torna rei, a primeira coisa que ele quer fazer é buscar a arca. E ele vai com tanta vontade, vai tão afoito, que ele nem presta atenção do jeito que ele está fazendo e faz errado. Segundo Samuel 6, e versículos 5 e 7, fala que nessa primeira tentativa que ele vai buscar a arca para trazer para Jerusalém, houve uma tragédia. Ele foi buscar, ele tinha a melhor das intenções, mas como ele não organizou, não fez da maneira correta, acabou em tragédia. Aí ele organiza, ele vai buscar conselho, ele corrige o método, ele faz da maneira certa. Aí dessa vez dá tudo certo. Dessa vez dá tudo certo e ele consegue trazer a arca para Jerusalém. Então, onde nasceu a adoração musical organizada de Israel? Foi no templo ou foi antes dele? Olha, pastor, olhando e analisando bem, naquele tempo só tinha tenda. E depois que foi construído, então tinha uma tenda. Isso. Na tenda primeiro que foi construída e organizada essa orquestra, antes Davi armou em Sião uma tenda para a arca, quando constituiu o louvor contínuo. Então foi em Sião, dentro de uma tenda. Isso, de manhã e de tarde o serviço musical tornou-se permanente, né? 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 30, se alguém quiser conferir. Glória a Deus. Mas aqui o que mudou, né? Na primeira vez ele vai tentar, não deu. Segunda vez, o que mudou nessa tentativa de transportar a arca? É que na primeira ele faz com entusiasmo, pastor. Ele vai, faz de acordo com a vontade dele. Mas a presença de Deus não anda de acordo com a vontade dele. Exato. Aí quando ele vem pela segunda vez, ele vem com conselhos. Conselhos do quê? Dos anciões daquele tempo. E os anciões falando, quem que carrega a arca é só levitas. Aqueles que Deus separou para poder carregar. Aí quando Davi vem em busca, ele já não busca mais com uma carruagem de boi carregando a arca. É levita sustentando a glória de Deus nos ombros. Sim. Olha, agora acabei de ter um vislumbre aqui, uma mensagem, né? Nem todo mundo quer carregar a presença. Nem todo mundo. Tem gente que tá nem aí, que nem Saul. Que a presença fique para lá. Eu, tendo meu reino aqui, tá tudo bem. Mas tem gente que nem Davi que quer carregar a presença. Davi ele quis. Mas ele vai nessa primeira tentativa e faz errado, foi afoito, foi desorganizado. Ele foi do jeito dele, que nem você falou, e deu ruim. Aí na segunda vez ele faz certo.
ele faz do jeitinho certo e as coisas funcionam. Então, eu acabei de receber um zap celestial aqui. Olha, se você é diferente de Saul, você não é do povo de Saul que não quer a presença, você é do povo de Davi que quer a presença. Você quer carregar a presença. Então, mas para carregar a presença não é de qualquer jeito. Não é do seu jeito. É do jeito que Deus predeterminou. É do jeito que Deus já prescreveu. Então, para você carregar a presença, você não tem que... Eu vou carregar... Não, primeiro você vai e pergunta, como é que carrega a presença? Você precisa ter treinamento. Davi foi ensinado, instruído, e depois, a partir dessa instrução, ele instruiu mais pessoas, ele organizou para poder carregar a presença. Então, carregar a presença não é de qualquer forma, tem que ser organizado. Mas glória a Deus por Davi, porque ele vai e busca essa arca, traz para Jerusalém, e aí começa um louvor contínuo lá. E ali é levantado 3 grandes nomes, 3 grandes maestros, 3 grandes chefes de família, 3 grandes regentes. Qual era o nome desses 3 grandes maestros de Davi? Primeiro, Asaf. Segundo, Emã. E o terceiro, Gedutum. Quase um mistério. Mas esses 3 maestros que trouxeram a presença de Deus. Asaf fala de Sion, que é um chefe em tambor, que sabe maestrar e tocar um tambor e um tamborim. Por causa que se nós for parar e decorrer, quem que trouxe juntamente, tocando o tambor e sacrificando 16 mil animais e louvando a Deus, é Asaf no meio do caminho. Então, esses homens trouxeram a grande revolução de uma orquestra poderosa também. Verdade. E o que eles tinham assim em comum? Eram 3 homens, 3 maestros, 3 regentes chefes, mas eles eram diferentes, eram de famílias diferentes, mas o que eles tinham em comum? Eles tinham um ministério profético na música. Amém. Então, esses 3 homens dessas 3 linhagens trouxeram um ministério profético. Se nós for parar, tem ministério profético até nos dias de hoje, através desses 3 homens. Verdade. Olha, é impressionante, né? Porque eles não era apenas arte, não era apenas habilidade, que eles tinham habilidade. Vamos combinar, eles tinham habilidade. Mas não era só habilidade, não era só capacidade de tocar. Era unção, era um ministério profético com harpa, saltério e símbolos. 1 Crônicas 25:1 para você dar uma pesquisada. Irmão, uma vez eu vi um vídeo de um cidadão tocando um saxofone. Enquanto ele tocava o saxofone, a glória de Deus enchia o lugar. Ele tocava o saxofone e a presença de Deus curava a gente, libertava a gente ao som do instrumento. Meu sonho é ver músico que não busca a glória para ele, mas que enquanto ele dedilha, enquanto ele toca, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus salva, Jesus consola, Jesus faz grandes obras. Essa orquestra, ela era muito bem organizada, era uma orquestra muito organizada e era grande, bem grande. E em seu auge, qual era o número assim de levitas que Davi separou só para a música? E quantos eram os mestres treinados? Davi separou 4.000 levitas para a música, dos quais 288 eram mestres amestrados, não era nem, era amestrados, mestres, era esses.
Então, e esses mestres, eles eram organizados ao longo do ano, né? Para que, tipo assim, todos eles pudessem trabalhar. Como é que era organizado isso aí? Era organizado em 24 turmas de 12 mestres para cada sistema de rodízio. Então, se dividiu em 24 turmas, 12 mestres em rodízios contínuos. Fez a conta, irmão, dá um ano certinho, né? 24, um turno de manhã, outro turno de tarde. Acabou o ano, todo mundo tocou, todo mundo cantou, todo mundo adorou. Ô, irmão, você dá oportunidade aí, você que gosta de cantar na igreja, já pensou se colocasse isso na igreja? Uma vez por ano você ia cantar. E aí? Ia continuar na igreja ou ia sair? Porque tem uns que saem. Não é você não, né? Você fica, você é benção, você serve, você é do manto, você gosta de ajudar, você dá glória enquanto os outros cantam também, né? Que benção, irmão, que benção. Glória a Deus. Mas aqui veja que era algo muito grande mesmo, porque eram 38 mil levitas no total. Tá isso na Bíblia, 1 Crônicas 23 e 4. Desses 38 mil, 4 mil eram separados, e 288 desses 4 mil eram mestres, eram excelentes. E compunha toda essa organização aí. E esses músicos, eles tinham aí os seus instrumentos, né? Que tipo de instrumentos eles tocavam? Olha, pastor, olhando pela Bíblia, eles tocavam, dividiam-se em cordas, sopro e percussão. Então, tipo, eles tocavam saltérios, que era tipo assim, harpas, lírias. Aí, tipo assim, nos sopros, que era flauta tocando. Aí, percussão, que era cimbalos, tamborins. Aí, tipo assim, que era tudo. Aí, se formos olhando para tudo isso, era uma orquestra totalmente estudada. Sim, era muito bem estruturada, né? E ali tinha, você falou das cordas, né? As cordas eram harpas, saltérios e tal. E tinha as liras. É porque a harpa, irmão, eu tenho um estudo, né, sobre música, né? Música no templo, sobre os instrumentos musicais. E eu lancei esse livro aqui tem mais de 20 anos. É um livro que tá tendo muita aceitação nos dias atuais. Se você quiser, depois eu vou deixar o link ali na descrição do vídeo. Você compra esse livro, você não vai se arrepender. O culto desde o Gênesis até os dias atuais. A gente termina aqui falando sobre as celebridades, esses shows gospel, o culto que Deus aceita e o culto que Deus não aceita. Mas no meio desse livro aqui tem uma lição sobre essa orquestra aqui, sobre os instrumentos que tocavam. E harpa, existia ali vários tipos de harpa. Existiam harpas grandonas, harpas menores. A harpa que Davi tocava mesmo era mais uma lira. Ele pegava aqui, 10 cordas, tocava aqui. Então, aí tinha percussão. A percussão, se você olhar para uma bateria moderna hoje, você vai ter praticamente todos os instrumentos que tinham nessa percussão, que eram os tambores, os tamboris, os pandeiros e os símbolos. Símbolos no nosso tempo é o chimbal. Você pode ver que o chimbal da bateria, que faz aquele ele marca o compasso da música. Era o que faziam os símbolos aqui, eles marcavam os compassos. Aí símbolos tinham símbolos menores, tinham símbolos maiores. Existia uma infinidade de pratos, vamos colocar assim, naquele tempo. E aí tinha os instrumentos de sopro, que a gente falou aqui. Tinham flautas, tinham o chofar. Chofar até hoje, as pessoas são doidas para adquirir um, para tocar na abertura do congresso, né? Pegar aquele chifrão de boi lá e... né? Legal. Aí tinha as trombetas de prata. As trombetas de prata, quem tocava essas trombetas de prata? Somente sacerdotes tocavam trombetas de pratas. E os cimbalos marcavam o compasso. Sim. Eu fico imaginando a sonoridade. Já parou para pensar? Esse tanto de trombeta, de harpa, de flauta, de tamborim, de símbolo, tudo tocando ao mesmo tempo.
meu Deus, era de estrondar, era de tremer a terra, né? Meu Deus do céu. Aí, o que eu quero falar agora, que, tipo, Davi organizou tudo isso. Ele já vinha trabalhando no podcast passado, nós falamos sobre os profetas e falamos aqui sobre Gade, falamos sobre Natã. Esses profetas, o Gade era o vidente do rei, ele estava sempre ali no palácio, ele estava sempre com Davi. Ele ajudou muito Davi nessa questão de organização dos levitas, organização dessa banda musical aqui. Tudo isso aqui tem muito a mão de Gade, de Natã e principalmente de Davi. Mas o Davi, ele não conseguiu construir o templo. Ele não pôde, ele queria muito, mas não pôde. Aí ficou para o Salomão. E Salomão construiu o templo. E quando Salomão terminou de construir o templo, ele vai fazer um culto de dedicação do templo. E o que aconteceu de extraordinário nesse culto, William? Olha, pastor, depois eles tocavam, fizeram, tipo assim, louvor a Deus, a presença do Todo-Poderoso encheu todo o templo. Que ao ponto que quando eles louvavam a Deus, os sacerdotes não aguentaram cair. As pessoas que estavam do lado de fora também não aguentaram, por causa que foi tão forte que a Bíblia fala que é Shekinah, que a fumaça do Senhor encheu o templo. Glória a Deus. E foi tão bonito que a Bíblia fala que a unidade, quando eles tocaram a unidade em um só louvor, em um só instrumento, encheu todo o templo cantando ao Senhor. Imagina. Irmão, olha, eu fico pensando, né? Ao leste, a leste do altar, os cantores estavam com símbolos, saltérios e harpas. 120 sacerdotes tocando trombetas, acompanhados pelos músicos. Aí os coros, 3 coros, o coro de Asaf, Emã e Jedutum. Os 3 coros, antes separados entre Sião e Gibeon, agora eles estão todos cantando no mesmo lugar. Antes tinha um coro lá, outro lá, agora está tudo aqui no templo. Todos os 3 coros, eles estão cantando. Estão tudo vestido de linho fino, branco. 120 sacerdotes tocando trombeta de prata e 3 coros enormes cantando juntos. E tipo assim, olha que lindo, só de você pensar já, sua mente vai montando uma coisa assim muito linda, porque o templo, nem vamos comentar, o templo era puro ouro. Meu Deus do céu. O templo, meu Deus, era ouro para tudo quando é lado, você pisava em ouro lá. Lá você pisava em ouro, era muito ouro, era uma glória aquilo, era coisa assim para deixar qualquer um impressionado. A rainha de Sabá, quando viu, caiu o queixo, falou: o que é isso? Aí pensa bem, isso aqui já é maravilhoso demais, já é de deslumbrar, é de ficar pasmo de olhar. Só que tem uma coisa aqui, além de tudo isso, não é a técnica que era fundamental. A técnica estava perfeita, tudo muito bem organizado, mas não é a técnica. O que foi assim que tornou aquele momento tão poderoso a ponto da glória de Deus encher aquele lugar? Olha, pastor, por causa que a unidade do povo em um louvor concentrado e cantando bondade e fidelidade de Deus dura para sempre. Imagina. Agora para e pensa, se um coro desse daqui cantasse dentro de uma só igreja, e louvando a Deus contínuo, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, e cantando benignidade, misericordioso, fidelidade e a sua glória dura. Qual céu que não vai estremecer? Sendo tipo assim, que a unidade, ele só louvor, a unidade, por causa que a unidade
um sacerdote sozinho, não consegue tocar 119 trombetas. Então a unidade do coral, dos instrumentistas junto tocando, e aquele que regeu, que meu Deus do céu, que foi mais bonito. E porque todos eles cantando, o céu estremeceu. Meu Deus. É o que falta hoje. Tipo, se nós pegarmos aí, vamos colocar uma banda hoje. Tem uma banda. Cada um tem um pensamento. Cada um ali tem uma ideia. Tem uma maneira como vê as coisas, tem uma maneira como canta. Um tem um pouco mais de adoração, o outro tem mais egoísmo e assim por diante. Mas vamos supor que é uma banda composta de 5 músicos, são 5 universos diferentes. Exatamente. Agora, aqui não. Aqui eles estão como uma voz só, um povo só, um propósito só. E não só aqueles que estão ali dentro, os que estão lá fora também, que estão só assistindo. Eles estão no mesmo propósito, eles estão em dedicação e consagração ao Senhor, e todos estão cantando, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, que coisa tremenda. Por isso Deus viu, Deus ouviu, Deus sentiu e Deus desceu. E quando a glória de Deus desceu, eu acho tremendo isso aqui. Quando a glória de Deus tomou lugar, sumiu tudo. Não ficou mais ninguém de pé. Ninguém ficou argumentando, ninguém ficou discutindo, ninguém ficou reclamando, ninguém ficou dizendo que estava certo, que estava errado, ninguém ficou questionando. Caiu tudo. A glória de Deus. Meu sonho é que os cultos nos nossos dias sejam esses, onde a glória de Deus pega e só se vê Jesus, só se vê Cristo, só se vê a glória de Deus. Ninguém vê defeito de ninguém viu se o pregador estava pregando certo, pregando errado, ninguém viu se o irmão tocou a música certa ou tocou errado, ninguém vê nada, ninguém viu a cor da gravata, ninguém viu o cabelo, ninguém viu nada, só viu a glória de Deus. Deus impactou o lugar. Uma vez eu preguei uma mensagem lá no Monte da Transfiguração, mais ou menos na mesma linha de raciocínio. Está escrito lá que a glória de Deus desceu no lugar e os discípulos foram tão impactados. Está escrito assim: a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Aí na minha pregação eu disse: quando chegar nesse nível que você não vê mais nada, só vê Jesus, ficou bom, aí tá bom. Aí tá extraordinário, né, pastor? Aí tá maravilhoso, né? Que benção, né? Aqui então, depois disso, nós vamos ir para o inário, porque a orquestra, ela precisa de letras de hino para cantar. Ela precisa do inário. E o inário que nós vamos falar agora é o livro de Salmos. Conhecer a orquestra é conhecer o palco. Mas agora vamos abrir o cancioneiro que ela cantava. Então, William, por que faz sentido falar da orquestra antes de falar do livro de Salmos? Porque os Salmos eram o inário de Israel. Não era só o inário, era o oficial. Era o oficial de Israel, cantando por essa grande orquestra no culto ao Senhor. Agora vai pensar. Não é mais tipo assim uma coisinha, é o oficial. Foi tipo assim decretado. Não, vai ser um inário oficial de Israel. Não vai ficar um dia nem o outro dia sem cantar. Vai cantar dias após dias, de tarde e de manhã, de tarde e de manhã. Agora para e pensa. Salomão agora tipo assim, indo pro templo e vendo aquela orquestra toda maravilhosa. Maravilha, né? Aí tem uma palavra que aparece na Bíblia. Eu não sei se você vai conseguir ver aqui na minha Bíblia. Aqui nessa Bíblia já aparece pausa. Na Bíblia corrigida é Selá. Selá. E o que quer dizer esse Selá que aparece nos Salmos aí? Provavelmente indicavam uma pausa ou interlúdio.
interlúdio instrumental para reflexão enquanto a orquestra tocava. Tremendo, né? Então, nesse momento, para nós entender que nesse momento o povo parava de cantar e a orquestra tocava, enquanto isso a gente refletia sobre o que foi cantado. Exatamente. Rapaz, a gente vai ter que fazer um selar aqui na igreja agora. Rapaz, vamos fazer o culto selar. Olha aí, olha o mistério. Porque daí a gente vai cantar assim, ó: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aí os meninos continuam tocando e os irmãos ficam meditando: o Senhor dos Exércitos está conosco. Meu Deus, mas se o Senhor dos Exércitos está conosco, não tem como dar errado. Se o Senhor dos Exércitos está conosco, qual é a batalha que a gente vai perder? E Ele é a nossa torre segura? Ah, mas então a gente não tem motivo para desanimar, não tem motivo para ficar triste, não tem motivo para andar de cabeça baixa. No momento da pausa, o irmão vai meditando, aí depois eles entram: vinde e contemplai as obras do Senhor. E quando termina isso aí de novo, outra pausa, aí você medita de novo. Meu Deus, mas acho que esse culto do selar vai começar a acontecer aqui. Já pensou? Meu Deus do céu. Então pensa, olha, esse negócio era muito bem elaborado, era muito bem estruturado, era algo tremendo. Mas agora vamos aí para os Salmos, o Inário de Israel. A igreja evangélica protestante, ela tem alguns inários. A igreja pentecostal, por exemplo, usa a harpa cristã, mas também tem o cantor cristão, tem o inário, tem hinos sacros. Irmão, tem tantos hinos e cânticos, tem tantos inários que são usados pelas igrejas, né? O inário adventista, tem muitos inários que a igreja adotou. Por que a igreja adota esses inários? Porque a igreja precisa de um inário para orientar o louvor, né? Para ter umas letras sacras para se cantar. Na igreja moderna, a igreja na nossa década, as pessoas já estão em outra vibe, vamos colocar assim, né? Vamos usar uma palavra moderna, vibe. Estão em outra vibe. Elas já não precisam de inário, porque ela ouviu na internet e já vai e canta. Ela ouviu o cantor famoso cantando, ela já vai e canta. Só que, como a gente estava ontem na aula de teologia falando, algumas vezes a pessoa faz uma canção sem orar, sem inspiração divina, sem conexão com Deus, sem responsabilidade e sem respeito à Bíblia ou à igreja. Pastor, mas tem esse tipo de coisa? Eu nem te conto. Se tem, rapaz. E daí canta na igreja, aí depois que foi cantado já foi, irmão. Sabe por quê? Porque tem 3 coisas que não voltam atrás: a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra dita. Depois que você falou, já foi. Você foi lá e cantou o hino, mas o hino não era bíblico, o hino não era inspirado. O hino, entre aspas, não era nem hino, era uma canção. Já foi. Então, é preciso tomar um certo cuidado com a musicalidade dos dias atuais. A himnologia evangélica dos dias atuais, ela precisa ser repensada. Antigamente tinha esse cuidado, né? Cada igreja estudava os hinos que iam cantar. Ela só cantava o hino do inário naquele tempo. Há uns anos atrás, a igreja adotava um inário e só cantava hino do inário, não podia cantar outro hino. Por quê? Porque se tinha esse cuidado de não trazer heresias para dentro da casa. Se tinha esse cuidado. Agora hoje está tudo permitido, está tudo liberado. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, porque eu tenho ouvido cada tipo de canção que só Jesus. Mas os salmos, ele é a voz do coração diante de Deus. Se você observar, eles não foram apenas feitos para serem lidos. Se bem que não tem gente que nem lendo não está mais. Mas deixa para lá, vamos falar isso do outro dia. Eles foram feitos para serem cantados, chorados, orados. São 150 cânticos.
todas as emoções diante de Deus. Nesses salmos você vai encontrar alegria, medo, gratidão, dúvida, revolta, esperança. Eu hoje estava ouvindo um salmo e falei assim, meu Deus do céu, o Davi dizendo para Deus, até quando o senhor vai ficar aí, não vai de braço cruzado e não vai se levantar para ajudar nós? Aí estamos sofrendo, nós somos o teu povo, levanta-te, ó Deus, vem nos socorrer. Estão zombando do rei, estão zombando do teu povo. Feita isso aí, falando com Deus desse jeito. Mas era o salmo, eles eram sinceros naquilo que falavam, né? Então, William, apesar de se chamar livro dos louvores, boa parte dos salmos são lamentos. Eles são orações de quem sofre, orações de quem está sofrendo. E o caminho até o louvor verdadeiro quase sempre passa pela dor colocada com honestidade diante de Deus. É curioso, mas tem um hino da harpa que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. A melodia não é essa porque eu não sei cantar. Mas essa é a letra do hino. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, na hora que a pessoa está no maior aperto. Ele compôs aquele hino que até hoje está falando aos corações. Por que você acha que Deus escolheu inspirar um livro inteiro em forma de poesia e de canto e não só de ensino direto? Por causa que a primeira palavra que vem na nossa mente é a oração. Os salmos conseguem expressar muitas das vezes os sentimentos, mas não sabemos colocar em palavras. Eles me lembram que posso chegar diante de Deus com sinceridade, seja em momentos de alegria ou dor. Então tem muitos salmos que eles vão capacete de fazer você ficar alegre, mas tem muitos salmos que você consegue chegar na alegria diante de Deus e chorando na dor diante de Deus. Então, o livro Salmo, ele aparece o nome Salmo no grego, no português, no grego, no Novo Testamento, ele aparece Salmo. E Salmo do grego, ele quer dizer canto acompanhado por instrumento de cordas. Aí agora fica um questionamento, né? Porque está escrito assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem revelação, tem doutrina, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Quer dizer, a igreja primitiva tinha salmo. Mas aí no hebraico a palavra não é salmo, a palavra é Tehillim, que significa louvores, o livro de louvores. Aí você pega o livro e está cheio de lamento, cheio de dor. E também nesse livro, ele não é só Davi que escreveu, não é o livro de Davi, não é o Inário de Davi. Ali tem Davi, tem Asaf, tem os filhos de Coré, tem Salomão, tem até o Moisés no Salmo 90. Então, tem até salmos que são anônimos, não tem um autor definido. Alguém escreveu e entrou porque era bom, era importante, né? Não são apenas sons. Por exemplo, diz assim, os céus declaram a glória de Deus. Agora, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Não está repetindo. Ele está dando ênfase ao primeiro argumento. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento está falando do céu de novo. Né? Anuncia a obra das suas mãos. Ela disse a primeira vez e impactou na segunda. Deixou firmado, né, esse conteúdo aí. Como que esse livro foi montado? Não é uma pilha de poemas soltos, há uma arquitetura bem pensada.
São 5 livros e cada um termina com uma doxologia. O livro 1 vai do 1 até o 41. O livro 2 vai do 42 até o 72. O livro 3 tem ali bastante poemas de Asaf. Começa no 73, vai até 89, e ele é intitulado, esse livro 3, como A Crise Davídica. O livro 4 vai do 90 ao 106, Deus reina. E se você observar, esses salmos aqui, a maioria deles, Deus reina, alegra-se toda a terra, em Deus vai reinar, e fala muito sobre isso mesmo. Salmo 107 ao 150 é o aleluia final. Tem muito aleluia. Se você observar do Salmo 107 a 150, você vai ver muitas vezes no Salmo aleluia, aleluia, aleluia. Tem muito aleluia nesses salmos. O Salmo 1, deleite na palavra de Deus. Meditação. Ele é a abertura do Salmo, do livro de Salmos. Deleite-se na palavra de Deus. Do Salmo 146 ao 150 é uma adoração total, né? Ele vai falar muito. O Salmo 150 mesmo, que tremendo Salmo 150, né? O caminho contado pelo livro. A crise da monarquia de Davi, Salmo 89, aparente fracasso da promessa. Já o próprio Deus reina, do lamento para o louvor, dos reis humanos ao reinado eterno do Senhor. O livro começa na meditação, mas termina em adoração. Essa ideia de que o livro caminha do lamento para o louvor, como ela conversa com a nossa própria caminhada de fé? Olha, pastor, o livro inteiro é formado em poesias e de canto, porque a poesia alcança não apenas a mente, mas também o coração. E cantando, o canto ajuda a gravar a verdade na memória e fortalece a adoração coletiva. Deus deseja uma fé que seja compreendida e vivida e também cantada. Amém. Esse livro, ele tem assim uns temas, né? Cada tipo de salmo revela o que o poema está fazendo. Os principais tipos são lamentos, hinos de louvor, ações de graças, salmos reais e sabedoria e Torá. O lamento, a coragem de ser honesto diante de Deus, a coragem de ser honesto com Deus. Então isso significaria dizer que não é certo a pessoa falar coisa que ela não está sentindo. Não adianta a pessoa estar dizendo que está feliz se ela está triste. Se ela está com uma certa tristeza, é melhor que ela exponha o que ela está realmente sentindo. E também o louvor, para onde tudo caminha, né? A gente tem que partir para sempre louvar a Deus, glorificar a Deus. A Bíblia recomenda no Novo Testamento que em tudo nós devemos dar graças. E termina sempre dizendo que tudo com ação de graças, tudo com graças a Deus, tudo com louvor, bem dizer a Deus. Agora, muita gente acha que reclamar com Deus é falta de fé. O que os salmos de lamento ensinam sobre isso? Olha, pastor, nem sempre, porque todos sempre enfrentamos momentos difíceis, momentos de dores. Os salmos mostram que a dor não é o fim da nossa vida, não é o fim da nossa história. Quem permanece confiando em Deus descobre que o louvor sempre tem a última palavra. Então a dor que a gente sente, a gente passa, os momentos difíceis que a gente
vem vivido, tipo assim, até na vida, tipo assim, no dia a dia, a vida cristã, nem sempre a nossa dor tem a última palavra. Mas se a gente confiar em Deus, colocar Deus no centro da nossa dor, quem que dá a última palavra é Deus. E os salmos, se a gente for ver e analisar todos eles sempre têm a última palavra sobre a nossa vida. Ele fala: e a bondade do Senhor dura para sempre. Glória a Deus. E o louvor aqui nos salmos, né? Por que quase nunca ele é solitário? Olha, pastor, porque Deus nos chama para viver em fé, em comunidade. Quando adoramos juntos, fortalecemos uns aos outros em testemunhas as obras do Senhor e proclamamos a sua grandeza com um só povo. Glória a Deus. Aqui partindo para o próximo bloco, né? Já estamos quase indo para o final do programa, né? Mas curiosidades do livro de Salmos que vale a pena a gente comentar. A primeira é Hagar. Meditar era algo vocal. Lá no Salmo 1, meditar não era apenas silêncio, era recitar, murmurar e cantar. Meditar na palavra também era cantar. Então, quando a Bíblia fala ali meditar, nela medita de dia e de noite, não é a ideia de que eu penso na palavra de dia e de noite. O que é curioso é que eu murmuro a palavra de dia e de noite. Eu canto a palavra de dia e de noite. Eu recito a palavra de dia e de noite. Então, tem uns crentes que de cara fechada, de cara feia, ele diz que está meditando na palavra. Não. Se realmente medita, Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Uma pessoa que realmente pensa muito na palavra, ele acaba falando da palavra. Até é impressionante o que eu vou dizer. Se uma pessoa está cheia de Bíblia, ela está enriquecida pela palavra de Deus, como tem um versículo no Novo Testamento que fala, sejam ricos da palavra de Deus. Irmão, a pessoa que está enriquecida da palavra de Deus, ela não consegue entrar num ambiente que não valoriza a palavra. Ela simplesmente não se sente bem. É porque ela está cheia da palavra, ela quer falar da palavra. Ela quer continuar falando a palavra e aquele ambiente só fala de outra coisa. Eu tinha um amigo que a gente conversava sobre Bíblia quase que sempre. Todo o tempo que ele estava junto, estava falando de Bíblia. Ele trabalhava junto, e um dia ele me disse que foi na casa de um outro amigo dele. Quando chegou lá, o amigo não estava, só a esposa estava. Então ele ficou conversando com a esposa dele no portão, ela na porta da casa, esperando o amigo chegar, porque logo ele chegava. Então a esposa disse para ele assim: viu, irmão, deixa eu comentar um negócio com você. Dos amigos que o meu esposo tem, você é diferente. Ele falou: como assim? Porque quando vocês estão juntos, vocês falam muito de Bíblia. Você e ele fala muito de Bíblia com você, e com os outros eles não falam de Bíblia. Daí ele perguntou para ela: mas do que eles falam, irmã? Do jogo do Corinthians? do Planeta dos Macacos? De filme? Do que eles falam? Porque, sei lá, eu sou crente, ele é crente, nós temos que falar da Bíblia. E já percebeu que a maioria dos irmãos às vezes se encontra para conversar e conversa sobre tudo menos sobre Bíblia? Temos que voltar a falar mais de Bíblia, né? Pelo amor de Deus. Meditar não é só pensar, é cantar, falar, é resmungar a Bíblia o tempo todo, né? E também uma segunda curiosidade é que na Bíblia o corpo fala, né? Os Salmos. Coração, ali na Bíblia, é a sede do pensamento e da vontade. As mãos é ação e responsabilidade moral. Então, tipo assim, como aquele hino 16 da harpa: posso eu, tendo as mãos vazias,
com Jesus me apresentar, até esse hino da harpa ele está dizendo algo muito interessante. Posso eu chegar diante de Deus sem nenhuma obra? Não fiz nada. Eu estive toda a vida salvo, só isso. Nunca fiz nada, nunca preguei para ninguém, nunca testemunhei para ninguém, nunca fiz nada que fosse impactante. Eu não tive ação, as minhas mãos foram travadas. É impressionante que Deus perguntou para Moisés: o que tens nas mãos? Se eu perguntasse hoje para alguns crentes: o que tens nas mãos? Alguns iam de olhar para a mão e dizer: sangue. Andou matando gente por aí, não fez bem nenhum. Tenha coisa boa nas mãos, tenha obras boas nas mãos. A obra aqui, a mão aqui é obra, é ação, responsabilidade. Outra coisa curiosa também no livro de Salmos é que foi feita uma descoberta entre os manuscritos do Mar Morto. Lá no perto do Mar Morto acharam uma caverna e tinha muitos manuscritos. E acharam partes do livro de Isaías, de outros livros, mas a maioria que foi encontrada era do livro de Salmos. Era muito importante os Salmos. As pessoas queriam cópias dos Salmos para cantar em casa, com a família. Então, não sei o que aconteceu, que aqueles rolos foram escondidos naquela caverna e foi uma grande quantidade de Salmos encontrados entre aqueles manuscritos do Mar Morto. Outra coisa também é que as procissões dos judeus, dos israelitas e festas eram acompanhados pelos salmos. Sempre os salmos estavam no meio ali. Agora, para nós terminar aqui o nosso podcast, quero falar sobre a influência dos salmos em todos os tempos. Eles sempre foram influentes, né? No Salmo 22, ele ecoa lá na cruz. O Salmo 22 é um salmo profético. Ele tem profecias no Salmo, né? O Salmo 41, a traição de Judas. Salmo 110, Cristo à direita de Deus, autoridade. Salmo 2 é o anúncio do Messias. A tradição judaica, cada geração releu os salmos para o seu próprio tempo. A igreja primitiva, como eu já falei antes, ela tinha os salmos, cantava os salmos. O culto deles, eu tenho um livro antigo do primeiro século e claro, não comprei o livro original, eu comprei uma cópia. Como se tivesse um livro original do primeiro século, meu pai, quanto valeria esse livro? Mas eu comprei uma cópia de um livro do primeiro século, onde falava dos cultos, né? Eles falavam dos cultos. Quando eu fui escrever aquele livro que eu comentei ali, do culto, e eles falam que então cantamos um hino, então fizemos isso, então, e ali tinha na música, a música tinha canção na igreja primitiva. E o que a igreja cantava? Salmo, cantava os salmos, né? E até hoje, dos hinos clássicos até a música cristã contemporânea, né? A música gospel, os salmos ainda influenciam. Inclusive, sábado estivemos numa vigília lá em Santa Terezinha e a irmã cantou um salmo na igreja, né? Um salmo acompanhado de música. E para os momentos da vida, olha só, Salmo 23, o pastor que acompanha. Salmo 51, o arrependimento. Salmo 121, é o guarda de Israel que nunca dorme. Então, se você vai viajar, saiba que existe alguém que está guardando você. Aonde você for, o salmo estará. William, o próprio Jesus orou os salmos, inclusive na cruz. O que significa para nós orar as mesmas palavras que ele orou? Olha, pastor, é um privilégio para nós, pastor. É uma oportunidade que não temos palavras para
causa que eu usar das mesmas palavras que Jesus orou naquele tempo, é que estamos seguindo o exemplo do nosso Senhor, aprendendo a confiar no Senhor de todo o nosso coração. Por causa que, para e pensa, é a mesma coisa. Jesus falando, pisa onde eu piso, tu chegarás aonde que eu cheguei. Então, nós aqui, lendo as palavras que ele falou, os salmos que ele falou, é que nós estamos chegando perto dele aonde que ele chegou. Glória a Deus. Estamos aí chegando ao fim, encerrando, né, esse podcast desta noite, né, nesse programa, né, e dizendo que os salmos, eles falam de todo tipo de sentimento. Nos salmos a alegria cabe, a dor cabe, a dúvida cabe, né? Tem lágrima, tem confiança, tem louvor. Tudo isso nós temos que levar a Deus, nós devemos levar a alegria diante de Deus, nós devemos levar a nossa dúvida, também a nossa honestidade, o nosso louvor. Eu digo que a oração ela tem que ser em todo tempo. Então, até eu estava ouvindo hoje, né? Jesus contou-lhes uma parábola sobre a importância de orar sempre e não desfalecer, não parar de orar. Tem gente, irmão, que só ora em momento de angústia. A hora que a prova chega, meu irmão, ele põe todo mundo para orar com ele, ele faz um piseiro, ele quer orar, ele quer fazer campanha, ele quer, meu Deus, a hora que as coisas melhoram, ele descansa. Tem gente que ora quando as coisas estão boas, ele até ora, mas apertou um pouquinho e fala, Deus não me vê mais, Deus me abandonou, não ora mais, ele fica bravo com Deus. Meu irmão, a gente tem que orar o tempo todo. Se estiver bravo com Deus, expõe a sua brabeza diante de Deus. Faz igual o Jó, desce aqui e vem falar comigo e prova que eu estou errado. Tem que ser honesto, tem que ser sincero, tem que dizer o que realmente está acontecendo. Então, esse livro de Salmos foi muito, muito, muito bom. Ele é muito importante e influente até os dias de hoje. Para fechar aqui, William, o que salmo você deixaria como lição de casa para quem está nos ouvindo essa semana e por quê? Olha, pastor, tem tantos na Bíblia. Tem Salmo 51 que fala: cria em mim coração puro e reto, que não se desvia da tua presença. Tem um Salmo 23, que é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas em outras traduções vai dizer que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, se Ele está dizendo que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, então Ele está dizendo, eu também não vou faltar na vida de vocês. E também tem o Salmo 1, que é a meditação, bem-aventurado aqueles que não andam nos caminhos. Mas o que deixa mais, intrigante é o Salmo que nós estamos vivendo na totalidade nos dias de hoje, é que sempre a gente pede socorro a Deus. Nos momentos de angústia, nos momentos de dor, a gente sempre corre. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? É que o povo, ultimamente, nesses dias que nós estamos vivendo, é que o povo ele só firma os olhos só para o monte. O povo esquece que é a ficção que esse salmo está dizendo. Ele está dizendo para olhar para o monte, ele está dizendo, elevo meus olhos. Na tradição, é além do monte. Que é além do monte, que é o nosso Senhor. Sim. Que fez os céus e a terra. Então, em todas as situações que nós estamos passando, seja um momento de alegria, seja um momento de dor, tempo difícil, momento de angústia, eleva teus olhos, não no monte, mas acima do monte, que o teu socorro vem só dele. Ô, glória! É isso aí, os salmos nos ensinam muito. Encerrando aqui
o nosso podcast. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Vou passar aqui para o presbítero William fazer suas considerações finais e já vamos estar orando e encerrando esse programa desta noite. Vamos orar? Pai amado, Papai querido, eterno Deus, diante da tua presença, Deus, nós estamos, Deus, mais uma vez, para te louvar, Deus, engrandecer, Deus, o teu santo nome, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eterno Deus, terminando, meu Pai, mais esse podcast, meu Deus, aonde que aprendemos, meu Deus, sobre essa orquestra maravilhosa. Aprendendo, meu Pai amado, vai querer desse poderoso, meu Deus, livro de Salmos. Aonde que aprendemos, meu Pai amado, vai querido, que cada cântico, meu Pai amado, seja um momento, meu Deus, aonde que fala, Deus, no momento da alegria, no momento da dor, mas em todas elas, meu Pai amado, a última palavra que vem do Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Deus, os ouvintes, meu Pai, que estão em casa, meu Deus, também, meu Pai amado, Jeová querido. Jeová querido, que o Senhor, Deus, venha, meu Pai amado, a trazer, Deus, em nome de Jesus Cristo, a última palavra que é do Senhor, no momento que eles estão passando, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Assim, Deus, eu oro e te peço a tua bênção, Deus, e a tua vitória. E desde já, não deixe de se inscrever nesses canais, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, alcança as vidas que estão querendo aprender com essa orquestra maravilhosa, aprender com esse salmista que escrever esses salmos, em nome de Jesus Cristo. E eu creio que você vai ser um grande vencedor, trazendo fruto para essas vidas, em nome de Jesus. Amém.